Bom dia. Além da ministra, a gente tem o esforço aí de vários representantes do governo tentando evidenciar que o glifosato não faz mal, que é algo Uhum, praticamente inofensivo. Às vezes a gente tem até a impressão que o glifosato, o glifosato e o Kisuke é a mesma coisa ali, né? uhum, Mas uma reportagem do repórter Moisés Sarraf, da Agência Pública, da Repórter Brasil, essa uhum, semana inclusive denunciou um outro tipo de uso do glifosato praticamente como uma arma química, né? uhum, Que foi ali, houve a utilização justamente pela pulverização que você mencionou em uhum, uma fazenda do Daniel Dantas, o banqueiro, aí já uhum, implicado em vários casos no passado, e uhum, houve um ataque a sem terra acampados numa fazenda dele em 2018 e as pessoas uhum. têm impacto na saúde até hoje. Então eu queria que você comentasse a respeito disso, né? Ou seja, o glifosato é algo tão danoso que pode ser usado inclusive como arma química. Na verdade, essas substâncias, Glauco, elas começaram como armas químicas. Acho que é importante a gente esclarecer isso também. E é algo que eu tenho falado e que tem acontecido, elas estão sendo utilizadas como armas químicas quando a gente vê, e não por acaso, pulverização em áreas próximas a assentamentos rurais e terras indígenas. Isso não é fortuito. Isso não é fortuito. E sim, essas substâncias elas começaram como armas químicas desde a Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial. Com o término da Segunda Guerra Mundial, essas empresas ficaram com um material praticamente obsoleto. E aí colocou-se essa questão, o que fazer com esse material? E a agricultura foi o destino para esse material. Então, falar em arma química não é metafórico. Por que não é metafórico? Porque, por exemplo, o 2,4-D que a Marilu acabou de comentar, ele é um derivado do agente laranja utilizado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ou seja, é um desfolhante químico e foi utilizado na guerra. Então, dizer essa expressão arma química não é eufemismo. Isso foi utilizado e no Brasil eu penso que a gente precisa olhar com muito cuidado, que é uma coisa que eu tenho dito sistematicamente há alguns anos. A gente tem formas de violência no campo que são formas diretas e claras, quando a gente vê que o Brasil é um dos países que tem o campo mais conflitivo e mais violento, com cerca de uma média nos últimos anos de 70 assassinatos de camponeses e trabalhadores rurais. Mas essa forma de morte é uma forma invisível através dos agroquímicos, tem sido uma forma invisível porque a gente tem no Brasil a cada 2 dias e meio uma pessoa que morre intoxicada. Então é uma forma invisível de morte, mas nesses casos que você acabou de mencionar, por exemplo, dessas áreas que foram atingidas por pulverização aérea, eu acho que é uma coisa que a gente não olhou com cuidado ainda, da utilização de fato, e aí, nesse caso possivelmente intencional, é isso que precisa ser averiguado, de intoxicação das pessoas com uma finalidade política. E daí sim dá para a gente falar, se isso realmente for comprovado, no uso de arma química como uma forma moderna, digamos assim, é o que eu tenho dito, de conflito no campo. Então, antes, os conflitos no campo, e aí, na própria formação do capitalismo, ela acontece assim. Então, o caso clássico é o caso das terras altas da Escócia no processo de expansão daquilo que a gente chama de cercamento, e no Brasil é o que a gente vê sistematicamente acontecer, sobretudo a partir do final dos anos 40, esses casos de violência no campo, que são violências físicas, com expulsão, com despejo, com ameaças e com efetivação de tentativas de assassinato. É isso que a gente tem visto. O caso do Chico Mendes, acho que é o mais emblemático, morto, assassinado há 30 anos, em função de defender a sua área de vida e o seu modo de vida, dele só não, dos outros seringueiros. Mas, enfim, por que eu estou usando isso, o exemplo do Chico Mendes, como metáfora? Porque a gente, há alguns anos atrás, estava diante de formas físicas de ameaça e de assassinato. E agora o que a gente está vendo é uma forma moderna, uma forma molecular, uma forma química, e, portanto, muito mais difícil da gente identificar. Mas quando a gente está diante desse fato de pulverização aérea, de terras indígenas, de áreas de assentamento ou de áreas de ocupação, a gente tem que olhar essa atuação provavelmente como o caso de uso de arma química no conflito por terra. Então, novamente a gente volta para essa questão central do Brasil, que é a questão agrária que não foi resolvida. Agora a gente está falando de formas modernas de conflito no campo com uso de arma química, é isso que possivelmente está acontecendo.